Sejam bem-vindos a mais um podcast da Atelco. Hoje iremos entrevistar Paulo Oliveira, da Network Consultoria. Vamos lá. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, Marcos. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem aí também. Vamos conversar um pouquinho como surgiu a Network Consultoria. Compartilha conosco. Em meados de 2016, a Network Consultoria ela surgiu sem eu mesmo saber. Eu trabalhava num provedor de acesso à internet aqui em Catalão, Goiás, e esse provedor fornecia acesso de link para outros provedores menores aqui da região. E a gente tinha um cliente em específico que ele reclamava muito do link. E toda vez que a gente ia ajudar, analisar, verificar tudo, a gente sempre via que o problema estava ali do lado dele, na rede interna dele. Então, havia necessidade dele ter um profissional dentro da rede dele com o mesmo gabarito nosso, né, enquanto provedor. Então, eu ajudei ele em algumas formas, e aí ele chegou até mim e falou: "Ah, você não pode prestar assessoria, uma consultoria para mim aqui, para resolver meus problemas? Por que não?" E ali surgiu o network, meio que sem querer, e logo, logo isso foi com os networks que a gente foi construindo ao longo da nossa caminhada. A gente foi atendendo vários outros clientes, mas o pontapé da network foi nesse estalo. Entendi. E o que motivou você a atuar exclusivamente no setor de tecnologia da informação e telecomunicações? Eu sempre fui um apaixonado por tecnologia, desde pequeno, né? Minha história começou ali em 2010 como professor de informática, então sempre fui entusiasta da área. Quando eu me formei em sistemas da informação, isso ganhou cada vez mais um gás, né, para que eu atuasse. Então, assim, sempre foi uma paixão e sempre foi algo que eu quis muito. A área de redes, ela se encontrou na minha vida logo que eu comecei a atuar com o provedor. Quando eu fui trabalhar como um provedor, eu não fui diretamente trabalhar com atendimento na parte de rede. Eu fui para formatar computador do provedor. Então, assim, no meu primeiro atendimento ali, que eu demorei 40 minutos para fazer um RJ, foi ali onde a parte de telecomunicações me ganhou, que foi de fato que eu vi que aquilo ali era o que eu queria para minha vida. Interessante. Quais foram esses primeiros clientes que marcaram a sua vida aí? Quais os projetos, né, que marcaram esse início, que você lembra? Se você puder compartilhar conosco. Claro. O meu primeiro cliente foi o que mais me marcou. Foi o cliente que está com a gente até hoje, desde 2016, que é a Radcom, um provedor que a gente começou com 52 clientes, atendia tudo na parte rural lá, e hoje atende a cidade fibrada, atende mais de 1.000 usuários, provedor com a rede bem controlada. Um outro provedor que foi um divisor de águas na minha carreira foi a Lanteca Telecom de Caldas Novas. Quando eu saí de Catalão e fui trabalhar lá com a equipe do Roger, com a equipe do Cícero, que se tornaram grandes amigos hoje, foi um divisor de águas na minha vida. Eu cheguei num provedor que tinha ali na casa de quase 10.000 clientes, atendia outros provedores, que foi onde eu fiz grandes networks na área de consultoria, conta da Lanteca, e foi minha maior escola. Foi onde eu aprendi, onde tinha várias tecnologias diferentes para a gente explorar. Foi o mais marcante por conta de tudo que ela trouxe para mim. E também tem um grande projeto que a gente toca aí já há quase 3 anos, são cidades inteligentes, todo o estado de Goiás, junto com a Secretaria de Segurança Pública e uma parceira que chama Tecnomar. A gente entrega a parte de monitoramento e reconhecimento facial de câmeras espalhadas por todo o estado de Goiás, né? A network é responsável pelas interconexões que fazem esses dados circulares entre os órgãos de segurança pública. Então, assim, são projetos que a gente toca e sempre nos marcas. E uma coisa que me marca muito é que desde quando a gente começou, todos os clientes que entraram para a base da network, até hoje, eu não tive nenhum cancelamento de nenhum cliente de consultoria. Então, todos que entraram com a gente, desde 2016 até hoje, estão com a gente até o presente momento. Que bacana. Isso é uma história quase que única, né. Significa que você está atendendo muito bem. Toda jornada tem dificuldades,
toda caminhada tem buracos, tem espinhos, tem problemas, né, tem pedras. E você se lembra de algum obstáculo que se transformou em um grande aprendizado? Hoje, os acertos, eles são muito importantes, mas os nossos erros nos faz quem a gente ser hoje, né. Então acho que os nossos erros são muito mais importantes do que os nossos acertos. Então a gente errou muito, né, a gente teve vários erros, a gente corrigiu erros, mas todos os erros surgiram o nosso aprendizado hoje. A gente teve alguns erros de estrutura, né, no momento a gente trabalhava com redes que os clientes queriam de forma, às vezes, mais em conta, mais barata, e isso a gente foi mudando, né, conforme desejado dos clientes, e a gente foi aprimorando o que fez, mas não trazendo os nossos erros para trás, né. Tipo, os erros fizeram a gente chegar ao que a gente é hoje. Eu não consigo te falar um erro marcante que a gente teve, porque a nossa caminhada ela é dolorosa para chegar até aqui. Eu não consigo te falar um erro marcante, eu só te sei te falar que todos os nossos erros construíram os nossos acertos e nos motivam a ser melhores todos os dias. Sim, sem dúvida. Você tem total razão, né. Agora, que facilidades ou pontos positivos ajudaram a acelerar o seu crescimento? O network, as pessoas, né. Quando tudo na minha vida foi construído com muitas oportunidades, mas o que mais me facilitou o meu caminho foi lidar e conhecer pessoas. Então a gente tem um network muito favorável à nossa. Eu não tenho pessoas estranhas, nem negócios estranhos. Então, assim, conversar, ouvir muito as pessoas me ajudou muito. Às vezes a gente tem que ouvir bem mais e falar bem menos. E a parte de ouvir e de entender e sentir a dor do outro foi o que mais me ajudou a chegar até aqui. Excelente, Paulo. Inclusive o network também é o nome da empresa, né? Não poderia ser outro. Sim, sem dúvida. Como está estruturada hoje a empresa, a consultoria? Você atua também para outras empresas que não são provedores? Sim, Marcos. O meu maior desafio foi entender que a empresa não poderia ser com um homem só, com uma pessoa só. Eu não teria braço suficiente, nem cabeça suficiente para tocar tudo. Então, hoje a gente tem uma equipe qualificada, né, certificada em diversos fabricantes que nos apoia e nos ajuda. A gente não atende só o nicho de provedores de acesso à internet, a gente atende a linha empresarial, cidades inteligentes, provedores e agora a gente também está se tendendo para o lado de treinamentos. Agora em 2025, a network está tomando um outro rumo que em breve será lançado em todas as nossas plataformas, ou a parte de treinamento. Fazer que com os nossos erros facilitem as vidas de outras pessoas. Respondendo sua pergunta, não, a gente não só atua no mercado de provedores, a gente atua em outros mercados, mas o nossa veia, a nossa forte mesmo é a área de telecomunicações. E em número de clientes, hoje você atende quantos clientes? Hoje a gente atende mais de 30 clientes espalhados em todo o Brasil, Em sendo toda a eles região do Brasil? em toda a região do Brasil. A gente tem clientes do Oiapoque ao Chuí aí que compõem a nossa base. Que bacana. As suas soluções, qual tipo de demanda que você tem, assim, um volume bem maior hoje? Sempre a maior demanda das nossas consultorias é a parte de configuração, análise e monitoramento de rede. É a parte que ali tem serviço todos os dias, né, tem demandas a todo minuto, que as redes não param. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Maior demanda hoje a gente sofre muito com ataque, né, isso é o cenário de todos os provedores hoje no Brasil. A gente tem muita demanda nessa parte de configuração, mitigação de ataque DDoS, implementação de servidores de monitoramento, implementação de novos equipamentos, projetos SPTX. Então a gente tem um nicho muito grande, são demandas que a gente tem aqui todos os dias. Essa questão de ataque DDoS está incomodando diversos provedores, né. Em relação a isso, o que que você sugere para que o provedor sofra menos com isso? Existe algo que pode ser feito?
A parte de ataque DDoS, eu respondi essa mesma pergunta para vários donos de provedores nos últimos tempos. Paulo, o que que dá para fazer? O que que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, a gente tem que ter equipamento robusto que aguente o ataque. A gente tem que ter equipamentos que, na hora que ele atacar, o processamento do equipamento não vai gargalar e acabar travando ou coisa assim do tipo. Mesmo que seu link sature, coisas aconteçam, mas você não vai ter uma desconexão de cliente, você não vai ter uma queda de sessão BGP que vai demorar um pouco mais no ataque. Então você tem que ter equipamentos parrudos que aguentem isso. Segundo ponto, mitigação. Hoje existem diversos serviços de mitigação que fazem a mitigação do seu link. Ou se você não tem a condição de contratar um serviço de mitigação próprio para você, contrate uma operadora séria que tem o serviço de mitigação embarcado no seu link. Porque aí você vai ter um pouco mais de sossego. Então são dois pilares, né? Você tem que ter equipamento que aguente o ataque e você tem que ter proteção para o ataque. Além disso tudo, entra uma outra terceira vertente que muitos provedores deixam passar e acaba sendo o maior nível de ataque que a gente tem hoje, que são ataques do tipo botnet. São ataques que partem de dentro da rede do cliente para fora e acaba afetando. O que isso pode ser causado? Quando você compra uma ONU, que ela vem no usuário admin, você não deve implantar ela na planta com usuário e senha padrão. Você não deve implantar ela com as portas de acesso padrão. Você não sai de casa e deixa seu portão aberto. Então, por que que você vai deixar um equipamento com usuário e senha que todo mundo conhece? Então, são alguns erros que a gente vê isso aqui todos os dias, né, na prática, quando a gente pega um cliente novo, um cliente que não tem os mesmos padrões que a gente atende, e são as mesmas instruções que eu estou dando aqui, são as mesmas instruções que a gente dá para os nossos clientes, porque são práticas que a gente tem que ter para reduzir os ataques do DDoS. Claro que existem algumas configurações, algumas coisas que a gente faz também nas caixas dos clientes para ajudar a proteger, mas os princípios básicos são esses. Entendi. É uma preocupação muito grande a segurança cibernética, né? Hoje o provedor ele realmente sofre muito com isso. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de provedores de telecom. Hoje, você que já está há tanto tempo aí no mercado, qual que é a situação atual do mercado de ISPs e chamadas operadoras regionais? Em 2019, 2020, no final na pandemia e depois pós-pandemia, a gente teve muitas movimentações, onde a gente viu grandes chegando, provedores regionais ali sumindo, as operadoras engolindo. E agora, nos últimos 2 anos, a gente vê maior crescimento ainda dos provedores regionais, dos provedores que atendem muito zona rural, dos provedores que estão iniciando agora. Então eu enxergo que o mercado novamente ele mudou. Em 2021, eu pensei que as grandes operadoras iam reinar em todo o Brasil. Eu pensei que eles iam chegar, comprar tudo e engolir os provedores regionais. E hoje o que eu vejo é totalmente diferente. Os provedores regionais, eles têm assumido um papel muito importante, conquistando base, novos provedores abrindo, e eles entregam o que muitas operadoras ainda não conseguem entregar, que é a proximidade ao cliente, o bom atendimento. O cliente ele quer se sentir especial. E os provedores regionais, eles têm investido cada vez mais em não entregar só a internet. Entregar internet, TV, voz. E a gente vê que os provedores entenderam que se eles venderem só a internet, eles vão acabar. E se eles venderem algo a mais, eles estão trazendo cliente para o lado dele. Então, assim, a gente viu que o mercado mais uma vez se transformou. Pelo menos essa é a minha opinião. E eu acho que daqui 2 anos essa opinião pode mudar, porque a gente não sabe que está por vir ainda. Sim, sim. Eu mesmo me lembro de 30 anos atrás, aonde nós tínhamos poucos prestadores de serviço de telecomunicações, né? Eram muito poucos. Esse crescimento foi exponencial. E chegamos hoje a um número de 20.000 prestadores registrados na Agência Nacional de Telecomunicações, o que não significa que existem 20.000.
né. Nós temos diversas empresas que já fecharam e que já não estão mais atuando. Mas, assim, você tem toda a razão, a gente não dá para adivinhar o futuro. Daqui 2 anos pode ser que realmente a sua opinião mude de novo mesmo, né. Hoje há um número de fusões e aquisições muito grande, em crescimento. Agora, quais são as principais dores ou desafios que esses empresários enfrentam? Você já citou sobre a segurança cibernética. Quais são as dores que esses empresários enfrentam? Hoje, acho que a maior dor do empresário que começa a ser o próprio provedor é porque no início tudo é muito difícil. Recursos são difíceis, investimento é necessário, seu concorrente está ali, às vezes, com maior qualidade que você. Então ele tem várias dores ali no início. Esses são os maiores desafios que às vezes ele não entende que no início ali ele precisa de ajuda, precisa de uma consultoria técnica, ele precisa de uma consultoria de engenharia, ele precisa de uma consultoria fiscal. Então várias pessoas que começam no início acham que eliminando as partes de consultoria achando que sabe fazer tudo, muitas vezes até conseguem, mas às vezes eles erram muito, do mesmo tempo que nasce muito provedor, o sonho morre rápido. Às vezes por não ter investido nessas soluções, nessas consultorias que vão amenizar as dores do início. E para os provedores que já estão em ascensão, né, que estão já com uma base maior de cliente, as dores são a concorrência, às vezes uma concorrência desleal, que hoje infelizmente ainda tem muito, as dores dos impostos, né, que hoje são cobrados. Então assim, tem uma série de dores, mas para toda dor tem um remédio. Nos considera um remédio para nossa área. A telco é um grande remédio para as outras áreas aí também, como fiscal e engenharia. Então são soluções que vão amenizar as dores e as dificuldades do provedor que inicia agora e daquele provedor que já está ali no mercado há um certo tempo. É verdade, é verdade. Nós tratamos aqui de muitas dores também dos nossos clientes, né. Como você vê a evolução desse setor nos próximos anos? É uma caixinha de surpresa, Marcos. Estou ansioso para descobrir, mas eu vejo, por mais que tenha muita fusão e muita aquisição, eu vejo que o nosso mercado está tendencioso a ter mais e mais provedores regionais. Eu acredito que as operadoras vão fazer as aquisições, mas dentro dessas aquisições tem grandes percas. A gente viu isso em Goiás, a gente viu isso em São Paulo. Esses provedores regionais vão nascer para ficar com essas percas de cliente dessas aquisições e fusões que a gente vai ter. Então, eu acredito que quanto mais aquisição e fusão tiver no mercado, mais provedor vai surgir e mais provedor vai se disseminar no mercado com essas percas das grandes operadoras. Mas pode ser que as operadoras aprendam também com seus próprios erros, né, das aquisições e das fusões no passado, que deram às vezes resultados negativos. As operadoras, claro, evoluíram muito e vão ser mais criteriosas no momento de aquisição e fusão, para ter um contato mais próximo e não ter a perca do cliente. Porque na maioria dessas aquisições e fusões, os clientes se perderam por falta de proximidade da operadora. Quem ganha muito com isso são os clientes finais, né. Com Essa certeza. disputa toda, o cliente final acaba muito beneficiado. É claro que a qualidade da prestação de serviço feita por diversas prestadoras contribui também para uma baixa qualidade ou para uma alta qualidade, né. O prestador de serviço de pequeno porte, você acredita que o usuário final tem uma experiência de navegabilidade melhor com ele ou com o prestador de grande porte? Nada impede o usuário, nada impede o provedor de pequeno porte dar um nível de acesso, um nível de conexão melhor do que de um operador. Nada impede. Eu acredito que a experiência do usuário
com um provedor regional é tão boa ou até melhor do que com uma operadora. Porque o provedor regional está ali a todo momento em cima da rede, em cima daquela localidade. Digamos que ele tem bem menos preocupação do que uma grande empresa. Ou ele tem menos área para cuidar, então ele vai cuidar melhor. O vaqueiro ele consegue cuidar melhor de 10 boi do que 500. Mas as operadoras têm recursos, trânsitos, melhores conexões que fazem um bom serviço. Mas o provedor regional não fica para trás, desde que ele tenha link bom, equipamentos bons de qualidade, o melhor de tudo, né? Aquilo que agrega valor, televisão, telefonia e demais serviços, que aquilo ali traz uma boa experiência ao usuário, que é isso que tem que ser vendido. Que hoje a gente não vende, é o que eu falo, a gente não vende internet. O provedor regional ele não pode vender só internet, ele tem que vender experiência para o usuário. Ele tem que vender internet, tem que vender serviços agregados, e é aquilo que os define, que a gente nunca pode perder a essência do provedor regional, que é a proximidade do cliente, tratar bem o cliente, ter um atendimento rápido, que isso vai ser diferencial para uma grande operadora, Eu contra uma grande costumo operadora. dizer aqui, Paulo, para os clientes da telco, que eles são os donos da estrada. A estrada, eu faço uma analogia às redes de telecomunicações. Todos vão passar por essas estradas que eles construíram. Então, as estradas têm que ser boas, né, têm que ser bem pavimentadas e não pode ser uma estrada esburacada, trazendo péssima qualidade na experiência de quem trafega por ela. Outro detalhe interessante é que, por você ser dono da estrada, muita gente vai querer acessar o teu caminho para atender o cliente final. Isso é uma visão aonde que nós temos diversas possibilidades de parcerias, aonde a empresa também vai poder maximizar seus lucros. A telefonia fixa, a TV por assinatura, o serviço móvel, são realidades também para o prestador de pequeno porte. Em relação à telefonia móvel, a network consultoria já pensou em software de 5G para estações rádio base? O que que você me diz a esse respeito? Não, Marcos, a parte de telefonia móvel, a gente ainda não teve demanda, não teve foco ainda para tocar, né. A gente, quando o cliente precisa, a gente indica alguns parceiros que fazem o MVNO e para que sigam com eles, mas a network mesmo, a gente não tendenciou para esse lado ainda. Hoje, muitas empresas, muitos ISPs, por terem robustez nos seus equipamentos, acabam vendendo serviços de tecnologia da informação, cloud computing, Ah, sim. hospedagem de servidores, espaços, hackers, né. Como que isso impacta essas empresas hoje? Eu vejo com bons olhos, tá. É aquela mesma situação com os clientes, quanto maior a concorrência, melhor para o cliente. Mas para os provedores também é bom, porque, assim, quando você tem novos data centers se espalhando por todo mundo, no nosso caso aqui regional, por todo o Brasil, você tem novas oportunidades de se posicionar em um data center e vender alguns serviços em cima desse data center, como serviço de LAN, às vezes de conectividade a um trânsito CDN ou coisas do tipo, né. Então você tem uma oportunidade de estar dentro desses data centers, e também tem a oportunidade de criar data center desse tipo. A gente tem clientes aqui na região de Catalão, região de Uberlândia, que se tornaram, além de provedores, tem os data centers que foram criados para vender colocation para outros provedores e também vender colocation para servidores. Porque tem muitos servidores, principalmente governamentais, que a gente trata aqui, que não podem ter seus dados expostos em nuvens estrangeiras. E isso trouxe uma oportunidade de negócio para os provedores regionais, que aí a gente implementa toda a parte de data center dentro de um provedor regional e através disso o pessoal tem um espaço para alocar, para colocar suas máquinas ou locar uma máquina virtual
dentro do Brasil, sem ter necessidade que os dados fiquem armazenados em formas estrangeiras. Eu considero que a parte de data center, da parte de cloud computing, é uma oportunidade de negócio para os dois lados. Vamos falar um pouquinho de visão estratégica e futuro. Quais são os planos futuros da Network Consultoria? A network sempre se tendenciou para o lado de consultoria desde 2016. E agora, 2025, a gente está mudando um pouco a visão, né? Não vamos deixar a parte de consultoria de lado. Isso, enquanto estiver por aqui nessas terras, não vamos deixar a parte de consultoria de lado. Agora, em 2025, a gente tomou uma decisão que, nesse mais de 16 anos que a gente está de experiência nessa área, a gente acumulou erros e acertos. E com essa visão, vamos ajudar pessoas que querem abrir seu próprio negócio, que querem começar seu provedor. Então, a gente vai pegar toda essa experiência que a gente teve, todos os nossos erros, todos os nossos acertos, vai reunir tudo, tá? Já está reunido tudo no material e vai nos tendenciar para a área de treinamento e mentoria, onde a gente vai treinar e mentorar pessoas que querem abrir seu próprio provedor. O nosso nome vai ser do zero ao lucro, que é a ideia do provedor começar ali do zero até ter lucros. E como que a gente vai fazer isso? Tem várias pessoas que querem abrir seu provedor, tem pouco recurso, não sabem investir. A nossa ideia é pegar a nossa expertise, a nossa experiência e fazer com que ele invista pouco, mas invista certo, invista pouco, mas invista de forma estratégica e consiga ter lucro rápido, para que ele cumpra com suas obrigações. Porque a pessoa que hoje sai do TLT e vai abrir um provedor, ela é um ser humano. Ela tem obrigações mensais, ela tem obrigações com a família. Então, a nossa ideia é que com a pessoa investindo pouco, investindo certo, ele obtenha lucro rápido e consiga abrir um novo provedor. Então, assim, a ideia do network agora, em 2025, a gente vai focar na parte de treinamento, né? Já tem muita coisa já gravada, muita coisa já estruturada. Em breve a gente vai lançar, que é só um spoiler mesmo, usando marcos de spoiler, mas a gente está tendenciando para a parte de treinamento. Nosso forte sempre vai ser consultoria, mas tudo que a gente aprendeu com a consultoria, a gente vai entregar nesses treinamentos e na mentoria. Espero ser um parceiro de vocês aí também. Não esqueça de nos incluir. Já é. Em uma frase, defina para mim o futuro da conectividade e da tecnologia no Brasil. A gente não conecta apenas rede, a gente conecta pessoas. A internet, Excel as redes servem para ajudar pessoas. O nosso foco é em pessoas. A conectividade, a relação, só leva a pessoas. Excelente, Paulo. Paulo, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela sua presença. Esperamos tê-lo aqui mais algumas vezes, viu? Muitas vezes. Muito obrigado. Obrigado eu, Marcos. Obrigado a você pela parceria de anos. Obrigado ao IAB por essa parceria tão duradoura que a gente tem com a Telco. Conte com a Network em tudo que você precisar. A gente vai estar sempre de pé e à ordem aqui para vocês. Estaremos juntos. Grande abraço para mais um novo episódio do podcast da Telco.